virgem serva de Jesus, tu cegas o rei que se fez servo. Virgens do Senhor, bendizei para sempre o Senhor. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Caríssimas irmãs e irmãos peregrinos nesta casa da Mãe, reunimos-nos em torno do altar, neste sítio onde Nossa Senhora apareceu, para lhe darmos graças a Deus pela nossa vida, para acolhermos a sua palavra e para partirmos daqui como discípulos missionários. Neste dia quero também dar graças a Deus convosco pelos 25 anos da minha primeira missa, logo após a ordenação presbiteral. E junto da Mãe, por esta confiança e por este auxílio que a Mãe do Céu nos dá sempre neste caminho sacerdotal. Celebramos hoje a figura de Santa Clara de Assis, que também se dedicou de alma e coração aos pobres, porque era uma mulher totalmente preenchida por Deus. Permitamos que o Senhor hoje também nos preencha e, para isso, reconheçamos humildemente que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei por muitas vezes, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor, que na vossa infinita misericórdia inspirastes a Santa Clara um profundo amor à pobreza evangélica, concedei por sua intercessão que, seguindo a Cristo na pobreza espiritual, mereçamos um dia contemplar-vos no reino dos céus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Deuteronômio. Naqueles dias, Moisés subiu das planícies de Moabe até ao Monte Nebo, no cimo de Pisgá, em frente de Jericó. O Senhor mostrou-lhe todo o país, em Galaad até Dan, todo o Naftali, o território de Efraim e de Manassés, todo o território de Judá até ao mar ocidental, o Negueb, o distrito da planície de Jericó
cidade das palmeiras até Soar. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: dá-la-ei à tua descendência. Quis que a visses com os teus próprios olhos, mas não entrarás nela. Foi ali, na terra de Moabe, que morreu Moisés, servo do Senhor, como o Senhor dissera. Foi sepultado no vale, na terra de Moabe, em frente de Bet-peor, e ninguém, até ao dia de hoje, reconheceu a sua sepultura. Moisés tinha 120 anos quando morreu. A sua vista nunca enfraquecera, nem o seu vigor se tinha quebrado. Os filhos de Israel choraram Moisés nas planícies de Moabe durante 30 dias, ao fim dos quais terminaram os dias de pranto por Moisés. E, entretanto, Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as mãos sobre ele. Os filhos de Israel começaram a prestar-lhe obediência, segundo a ordem que o Senhor tinha dado a Moisés. Nunca mais surgiu em Israel outro profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face, nem com tantos sinais e prodígios que o Senhor o mandou realizar na terra do Egito, contra o faraó e contra todos os seus servos e toda a sua terra. Nem com tal poder e tão grandes prodígios como os que manifestou Moisés aos filhos de todo o Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cantai a glória do seu
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se o teu irmão te ofender, vai ter com ele e repreende-o a sós. Se te escutar, terás ganho o teu irmão. Se não te escutar, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão fique resolvida pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Mas se ele não lhes der ouvidos, comunica o caso à Igreja. E se também não der ouvidos à Igreja, considera-o como um pagão ou um publicano. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Digo-vos ainda, se 2 de vós se unirem na terra para pedirem qualquer coisa, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Na verdade, onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos no sacerdócio, caros cristãos, peregrinos, estamos nesta Eucaristia, de dia de Santa Clara de Assis, a escutar a palavra de Deus que hoje nos interpela, olhando para a primeira leitura do Deuteronômio. Ouvimos falar de Moisés, esse grande profeta que conduziu o povo que estava escravo no Egito até à terra prometida. O grande profeta por excelência, o único com quem Deus falava face a face, o único que podia estar diante de Deus, escutar o Senhor Deus e que também obedeceu sempre ao mandato de Deus, apesar das suas fragilidades como ser humano que era. A leitura de hoje diz-nos que ele, na sua velhice, na sua longa idade, 120 anos, morreu sem entrar na terra prometida. Isto para nós também é um desafio, perceber que muitas vezes achamos que queremos atingir este ou aquele objetivo e esquecemos de uma coisa importante que para nós cristãos é fundamental: saber fazer a vontade de Deus e não a nossa. E se a vontade de Deus é que não atinjamos aquele objetivo, naturalmente devemos aceitá-lo, como aceitou Moisés. Mais importante do que entrar numa terra, do que alcançar este ou aquele objetivo, é permitir que Deus entre em nós. É permitir que sejamos terra que Deus possa cultivar. E esse sim é o grande desafio que nos é lançado nesta leitura de hoje. Deixar que Deus trabalhe cada um de nós, deixar que o Senhor Deus possa falar connosco. Quando falamos de oração, pensamos sempre em dizer muita coisa a Deus, em pedir por este ou por aquele, por o nosso familiar, por um vizinho, por um amigo, mas também isso é importante e já veremos a seguir, mas não esquecer que em primeiro lugar importa escutar o Senhor Deus. Estamos num local que nos convida a isso mesmo, um local onde 3 crianças escutaram, através da voz da Mãe do Céu, a própria voz de Deus. Escutaram, acolheram e souberam testemunhar com a sua vida esse pedido, essa interpelação que a Mãe do Céu aqui veio trazer, que é exatamente a da conversão de todos nós. Então importa, caros amigos, hoje perguntar-nos a nós mesmos: tenho deixado Deus entrar na minha vida? Tenho deixado que Deus me vá trabalhando, me vá cultivando? Tenho sido essa terra que Deus quer
cultivar e produzir bons frutos? Seguramente que sim, ainda não na perfeição que desejaríamos, mas queremos hoje dizer a Deus: Senhor, estou aqui para fazer a tua vontade. Ao mesmo tempo, vemos que Moisés não chegou à terra prometida, mas alguém foi capaz de conduzir o povo até lá, Josué. Aqui encontramos um outro desafio importante para nós, que somos cristãos, membros vivos da Igreja, a importância de ocuparmos lugares que são sempre passageiros. Nenhum de nós está em algum sítio para ficar sempre, mas estamos ali para permitirmos que haja novos discípulos, novos seguidores, para irradiarmos também a força do Espírito Santo e permitir que outros possam suceder-nos. Isto acontece muito frequentemente nos movimentos, até na vida paroquial. É importante então este sentido de serviço, sem nos apegarmos ao lugar, sem estarmos ali apenas porque ocupamos esta ou aquela função, mas permitir que outros a seguir a nós, até porventura, possam fazer muito melhor do que nós. Este desprendimento nem sempre é fácil. Então hoje também a leitura ajuda-nos a perceber exatamente esta disponibilidade. Senhor, quero servir-te na igreja, onde quer que me chames, mas quero servir-te apenas para fazer aquilo que me pedes e permitir que a seguir a mim outros possam continuar esta missão e eu me possa retirar com humildade e naturalmente possa continuar a louvar o Senhor. Mas a palavra de Deus importa sublinhar no Evangelho, que é sempre o texto mais importante da celebração, traz-nos hoje um grande desafio e interpelação para nós, que é dizer-nos que não podemos ser cristãos sozinhos, isolados. Somos cristãos em comunidade. E dentro da comunidade, onde há seres humanos, pode haver facilmente atritos, mal-entendidos, divisões, discórdias. E como é fácil isso acontecer, onde há pessoas? Porque, como dizia o Papa Francisco há poucos dias, havendo naturalmente conflitos, havendo crises, é sinal que a Igreja está viva, porque só dentro de uma Igreja viva é que pode haver essas dificuldades. Mas agora é importante olharmos para o que nos pede hoje o Senhor Jesus, que é um grande pedido, um grande desafio e que muitas vezes nós vamos pondo de lado, porque é mais fácil dizer que fulano falhou, dizer que Cicrano me fez isto ou aquilo, dizer que estou muito ofendido porque alguém me prejudicou, mas seguir o ensinamento de Jesus, isso sim é que é a grande exigência. E aquilo que Jesus pede, e reparem que é um grande pedido, é que salvaguardemos sempre a pessoa. Condenar o pecado, mas nunca condenar a pessoa. E para isso, fazermos aquilo que se chama na Igreja a correção fraterna. É uma grande exigência, mas que não podemos esquecê-la nunca. Pedir exatamente a Jesus, em primeiro lugar, na nossa oração, por aquela pessoa que porventura nos ofendeu, por aquela pessoa que falhou, porque todos nós somos falíveis, somos humanos, somos frágeis, estamos contaminados com o pecado original e por isso podemos cair facilmente. Mas importa não anunciar aos quatro ventos as quedas de alguém, as suas fragilidades, mas sim ajudar a pessoa a reencontrar-se consigo mesmo e com Jesus Cristo. E por isso ir ao encontro de alguém que falhou. Não permitir que aquele aspecto seja conhecido, mas ajudar a pessoa a encontrar-se. Ajudar a pessoa a reconhecer, mas com humildade. A correção fraterna não é feita com autoritarismo, não é feita com prepotência, como que se nós fôssemos os únicos do mundo que não falhássemos. Não, saber que o outro é irmão de Deus como eu, é habitado por Deus como eu, é templo vivo do Espírito Santo como eu, é amado por Deus como eu e por isso merece naturalmente uma nova oportunidade. É assim que Deus faz connosco. Se nós repararmos, desde o primeiro momento em que nos confessamos, na nossa infância até hoje, quantas vezes nos confessamos, quantas vezes Deus nos derramou o seu perdão, quantas vezes Deus nos abraçou com misericórdia. Deus não contou as vezes que nós lhe pedimos perdão, por isso não podemos também fazer o mesmo com os outros. Saber acolher, saber perdoar, ajudar exatamente o outro a reconhecer a sua fraqueza para recomeçar de novo. É um grande desafio. E perceber exatamente que essa é a missão da Igreja.
É sermos uma comunidade em que todos caminhamos, mas caminhamos uns com os outros na humildade de nos reconhecermos pecadores. E saber também que neste lugar onde nos encontramos, nesta casa da mãe, ela nos deixou exatamente este mesmo apelo àquelas 3 crianças, os pastorinhos. Muita gente não se salva por não haver quem reze por eles. Dizíamos há momentos, é mais fácil condenarmos, dizermos que aquela pessoa falhou, que é um traste, não presta para nada. E o que fazemos para que ela seja melhor? O que fazemos pela salvação dos outros? O que fazemos exatamente para que alguém se volte a reencontrar consigo e com o Senhor? Volte a recomeçar a sua vida de novo? Pois essa é a nossa missão. Essa é a missão da Igreja. Foi também essa a missão de Moisés. Quantas vezes teve que gerir conflitos no meio do povo, no meio do deserto, mas um homem sempre de consenso. Porquê? Porque era um homem preenchido por Deus. Tinha essa graça de falar com o Senhor face a face, isto é, era um homem que plenamente confiava no Senhor Deus. Então, precisamos disso mesmo. Precisamos desta confiança no Senhor, precisamos ser homens e mulheres de oração verdadeira, que é encontrar tempo para Deus, é deixar que Deus entre na minha vida e me vá trabalhando, para que então depois sim, eu possa olhar os outros com os olhos de Deus. Eu posso olhar os outros com humildade. Se recordarmos, há 2 passagens do Evangelho que nos podem ajudar a isto mesmo. O encontro de Jesus com 2 dos grandes pecadores públicos a quem Jesus olhou de baixo para cima. Com o Zaqueu, que estava no cimo da árvore, e Jesus, voltando-se para ele, diz: desce, porque hoje quero ficar na tua casa. E com aquela mulher pecadora que apresentaram a Jesus, dizendo: esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e Jesus estava sentado no chão a escrever, e olhando para cima diz à mulher: ninguém te condenou, também não te condeno, vai e não voltes a pecar. Olhar de baixo para cima significa olhar com humildade, não olhar com arrogância, não olhar com prepotência. Então, caríssimos irmãos, neste dia em que celebramos Santa Clara de Assis, que soube também ser esta mulher de Deus, soube despojar-se da sua riqueza material, porque era uma mulher muito rica, soube seguir os passos de São Francisco de Assis, que era o grande homem que amou a pobreza, que amou os pobres, que amou de verdade os outros tal como eles eram, e esta mulher que também gastou a sua vida nessa fundação de conventos, mas sendo sempre exemplo. Era sempre a primeira irmã a chegar à capela, a primeira a acolher as outras, a primeira a trabalhar e a primeira a preocupar-se com os mais pobres. Mas tudo isto porque era uma mulher de oração, e por isso é que ela aparece hoje nas imagens com uma Sagrada Custódia e a Santíssima Eucaristia, porque era uma mulher que nunca ao encontro dos outros sem primeiro estar com Jesus na Eucaristia. Não é possível sermos amigos dos outros, não é possível perdoarmos, não é possível amarmos os outros com verdade, se primeiro não nos deixarmos trabalhar por Deus, não nos deixarmos cultivar por este amor de Deus. E termino dando graças a Deus, nesta casa, neste altar, pelos 25 anos da minha ordenação de presbítero e por estes 25 anos como foi exercendo, pelas maravilhas, pelas graças que o Senhor operou. E quero hoje dizer à Mãe de Deus, nossa Mãe, um obrigado, porque sempre tive esta grande devoção a Maria, incutida pela minha mãe na terra, que também já partiu para a casa do Pai, mas que hoje quero também recordar com alegria, porque foi uma grande mulher para mim, e dizer a Maria Santíssima, nossa Mãe, o obrigado. Um obrigado que é para Jesus, porque Jesus quis confiar em mim, quis que eu participasse deste serviço ministerial, e por isso a minha vida é inteiramente dele. Foi dada no meu batismo e foi renovada nesta entrega do sacerdócio há 25 anos, e quero continuar a servir o Senhor onde Ele quiser que eu sirva e como Ele quiser. E por isso também vos peço a todos, como caros peregrinos e irmãos na fé, que rezemos mais pelos sacerdotes, que peçamos mais ao Senhor o dom das vocações, mas que acima de tudo rezemos por todos os padres, pelos vossos párocos, aqueles padres que vós conheceis, para que sejamos mais santos, para que sejamos padres segundo o coração de Jesus.
Irmãos, no Evangelho de hoje, Jesus diz à Igreja e aos cristãos: perdoai-vos uns aos outros, reconciliai-vos com Deus e reconhecer-me-eis no meio de vós. Peçamos-lhe que nos ajude e ilumine, dizendo: Senhor Jesus, ouvi-nos e perdoai-nos. Senhor Jesus, ouvi-nos e perdoai-nos. Pelos ministros da Igreja e pelos cristãos, para que vão ter com os irmãos que os ofenderam e com humildade se reconciliem uns com os outros, oremos. Senhor Jesus, ouvi-nos e perdoai-nos. Por todos aqueles que se arrependem do mal cometido, para que sejam acolhidos pela Igreja e pela sociedade como pessoas novas que querem refazer as suas vidas, oremos. Senhor Jesus, ouvi-nos e perdoai-nos. Pelos que hoje se reúnem em nome de Jesus Cristo, para que acreditem que Ele está no meio deles e que, pelo Espírito Santo, inspira a sua oração, oremos. Senhor Jesus, ouvi-nos e perdoai-nos. Pelos que em vida experimentam a intimidade do Senhor, para que um dia Ele os faça contemplar no reino dos céus o que na terra só puderam ver ao longe pela fé, oremos. Senhor Jesus, ouvi-nos e perdoai-nos. Pelos defuntos da nossa comunidade que amaram a Deus, para que os faça viver para sempre na pátria celeste escondida aos nossos olhos, oremos. Senhor Jesus, ouvi-nos e perdoai-nos. Para que o Senhor ponha fim à pandemia que nos atinge e por todos os nossos irmãos que no nosso país e pelo mundo fora sofrem as suas consequências, pelos doentes e os que deles cuidam e pelas famílias em dificuldades, para que a Mãe do Senhor os ajude e conforte, como fez com os santos pastorinhos, oremos. Senhor Jesus, ouvi-nos e perdoai-nos. Senhor Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Cantor incomparável das glórias do Altíssimo, ensinai-nos a amar, a perdoar e a rezar, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
ao proclamarmos as maravilhas que realizastes em Santa Clara de Assis, humildemente vos pedimos, Senhor, que aceiteis a oferta do nosso ministério como aceitastes os méritos da sua vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Ao recordar os santos que, por amor do reino dos céus, se consagraram a Cristo, vosso Filho, celebramos a vossa admirável providência. Neles restituís ao homem a santidade original e nos fazeis saborear na terra os dons que reservastes para a vida futura. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade.
em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Cheios de confiança e porque somos de verdade filhos muito amados de Deus, rezemos como o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé, humilde e confiante da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only. Al desplazarse para comulgar, todos deben guardar la distancia de seguridad. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano. Pour recevoir la communion, nous devons tous respecter la distance de sécurité. La Sainte Communion sera distribuée seulement dans la main.
Onde se reúnem dois ou três em meu nome, eu estou no meio deles. Eu estou no meio deles, diz o Senhor. Onde se reúnem dois ou três em meu nome, eu estou no meio deles. Eu estou no meio deles, diz o Senhor. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Onde se reúnem dois ou três em meu nome, eu estou no meio deles. Eu estou no meio deles, diz o Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, que nos fortaleceis com estes divinos mistérios, fazei que, exemplo de Santa Clara de Assis, levando sempre em nosso corpo os sofrimentos de Cristo, vivamos somente para vós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenham convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente aos vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Para todos, bom almoço, boa continuação de peregrinação e que a mensagem de Fátima esteja sempre gravada em nós, rezarmos todos os dias pela conversão de todos e podermos também ser motivo para que todos se convertam, pela correção fraterna, pelo amor sincero aos outros, para que ninguém se perca. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.